Boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. Quero começar abordando a devastação causada pelas enchentes repentinas no Texas. Momentos atrás, o Departamento de Segurança Interna divulgou uma atualização informando que 91 almas inocentes já morreram. Todos aqui na Casa Branca, incluindo o presidente dos Estados Unidos, estão rezando pelas famílias e amigos das vítimas neste momento inimaginável. O presidente Trump assinou rapidamente uma declaração de grande desastre para o condado de Kerr, no Texas, para garantir que nossos heróicos socorristas tenham todos os recursos de que precisam nos esforços de alívio e recuperação. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, viajou ao Texas no fim de semana. A administração Trump trabalha lado a lado com autoridades estaduais e locais para fornecer assistência. A situação no local continua perigosa. Podem haver ameaças à segurança com chuvas fortes. Incentivamos na área a permanecerem vigilantes, ouvirem avisos e responderem adequadamente. Infelizmente, após esse desastre natural que acontece uma vez por geração, vimos muitas falsidades divulgadas por democratas como o senador Chuck Schumer e alguns membros da mídia. Culpar o presidente Trump por essas enchentes é uma mentira depravada e não serve para nada neste momento de crise nacional. Manhã, aqui estão os fatos. Antes desse trágico desastre natural, o Serviço Nacional de Meteorologia fez o seu trabalho. Apesar das chuvas sem precedentes, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu previsões e alertas precisos e em tempo hábil. Dia 3 de julho, o escritório Serviço Nacional de Meteorologia em Austin, San Antonio, Texas, realizou reuniões de previsão para a gestão de emergências e emitiu um alerta de enchente. Alertas de enchente repentina foram emitidos na noite de 13 e madrugada de 4 de julho, proporcionando mais de 3 horas de antecedência antes das condições de enchente repentina. O escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em New Braunfels, que fornece previsões para Austin, San Antonio e áreas vizinhas, teve equipe extra de plantão durante as tempestades, apesar das alegações em contrário. A qualquer pessoa que tenha mentido deliberadamente sobre esses fatos relacionados a este evento catastrófico deveria sentir vergonha. Neste momento, o foco da administração será dar às vítimas e suas comunidades o apoio que merecem durante esses esforços de recuperação neste momento trágico. Que Deus abençoe o grande povo do Texas, especialmente os pais que perderam seus filhos. O presidente Trump ama vocês. Estamos orando por vocês. E ele irá viajar para vê-los ainda esta semana, seguindo para alguns outros anúncios de agenda. Hoje à noite, o presidente Trump receberá o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para um jantar onde discutirão os avanços positivos na região do Oriente Médio. Amanhã, o presidente realizará sua sexta reunião de gabinete do segundo mandato. Muitos de vocês serão convidados para cobrir esse evento. E na quarta-feira, o presidente receberá líderes de 5 nações africanas para um almoço no salão de jantar oficial. Em outras notícias, após a assinatura histórica no gramado sul da Casa Branca no dia 4 de julho, o grande e belo projeto de lei do presidente Trump agora é a lei do país. Os republicanos no Congresso aproveitaram esse momento único em uma geração e transformaram em lei a agenda Make America Great Again. Após essa conquista monumental, nenhum outro presidente na história moderna trabalhou tão duro e tão rápido para cumprir suas promessas de campanha quanto Donald Trump. O grande projeto de lei vai fazer os Estados Unidos voltarem a funcionar. Nas últimas semanas, o presidente conquistou muitas vitórias. Pelo 4º mês consecutivo, os números de emprego superaram as expectativas, com quase 150 mil bons empregos criados em junho. A economia americana já adicionou quase 700 mil empregos desde janeiro de 2025,
com trabalhadores nascidos nos Estados Unidos respondendo por todo o crescimento do emprego. O presidente Trump reduziu as travessias ilegais na fronteira a outro nível historicamente baixo no mês de junho, e a patrulha de fronteira mais uma vez não liberou nenhum imigrante ilegal em nosso país. A Suprema Corte impediu que juízes ativistas impusessem liminares em todo o país e abriu caminho para que o presidente Trump implementasse sua agenda popular e de bom senso. A Universidade da Pensilvânia concordou com todas as exigências do governo Trump e agora vai impedir que homens participem dos esportes femininos. O presidente Trump garantiu seu acordo comercial com o Vietnã, dando aos Estados Unidos acesso total aos mercados deles. Por causa do incentivo do presidente Trump e a dominância energética americana, os preços da gasolina estão nos níveis mais baixos dos últimos 4 anos. E, ajustando pela inflação, os preços da gasolina estão próximos dos níveis mais baixos que vimos nos últimos 20 anos. Membros da OTAN concordaram em aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB, um feito de política externa considerado impossível até Trump. A Operação Martelo da Meia-Noite destruiu as capacidades nucleares do Irã, eliminando essa ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e do mundo. O presidente garantiu um cessar-fogo entre Israel e Irã, encerrando a guerra de 12 dias. O presidente mediou um acordo de paz histórico entre Ruanda e a República Democrática do Congo. O Paquistão indicou o presidente Trump ao Prêmio Nobel da Paz e reconhecimento à sua intervenção diplomática decisiva para evitar uma guerra nuclear entre Índia e Paquistão. O crescimento salarial da classe trabalhadora teve seu maior aumento em quase 60 anos. E o presidente Trump derrotou a crise de inflação de Joe Biden, com a inflação básica no nível mais baixo desde março de 2021. E praticamente tudo isso aconteceu nas últimas 3 semanas. E eu sei que todos vocês sabem disso porque têm estado muito ocupados aqui cobrindo tudo junto conosco. Então, com isso, vou responder às suas perguntas hoje enquanto começamos mais uma semana muito movimentada aqui na Casa Branca. Lideraremos com o nosso novo representante de mídia, Brian Graham, que está, claro, muito presente nessa sala de bife. Ele dedicou muitas horas cobrindo esse presidente. Então estamos felizes que você finalmente tenha um assento hoje. Brian, vai em frente. Foi ótimo sentar. Muito obrigado. Quero voltar para o furacão. Você disse que o presidente Trump está programado para ir ao Texas no final desta semana. Você pode especular sobre que dia e o que ele planejou? Claro, a Casa Branca está atualmente organizando esses planos de viagem. Esperamos que isso aconteça no final dessa semana, provavelmente na sexta-feira. Mas, é claro, queremos fazê-lo no momento mais apropriado para as autoridades estaduais e locais. Não queremos interromper os esforços de recuperação, mas estamos planejando provisoriamente uma viagem para sexta-feira. E quando isso for definitivo, avisaremos a todos vocês, como sempre fazemos. E você já comentou um pouco sobre isso antes, mas o Sindicato do Serviço Nacional de Meteorologia afirmou publicamente que tinha pessoal suficiente disponível para prever ou proteger contra a tempestade. Você já compartilhou seus pensamentos anteriormente sobre como a esquerda realmente usou isso como arma para culpar Trump pelas mortes no Texas. O que você diz sobre esse comentário novamente? Sim, eu realmente acho que esses comentários são depravados e desprezíveis, especialmente quando tantos americanos estão de luto pela perda de seus filhos. O Serviço Nacional de Meteorologia, como eu disse, fez o seu trabalho. Muitos especialistas, muitos meteorologistas disseram isso, e muitos de vocês na mídia, para ser justo, também disseram isso. Nem todos, e muitos democratas, tentam transformar isso em jogo político. E não é. Isso é uma tragédia nacional e o governo está tratando como tal. Sabemos que o Serviço Nacional de Meteorologia forneceu alertas antecipados e consistentes. Eles emitiram alertas oportunos de enchentes repentinas. Houve tempos de espera recordes antes desta catástrofe. Há monitoramento contínuo de enchentes e esses escritórios estavam bem equipados. Na verdade, um dos escritórios tinha excesso de funcionários. Qualquer afirmação em contrário é falsa. É triste que as pessoas estejam forçando essas regras. Claro, uma pequena notícia de última hora. O Departamento de Segurança Interna está tomando medidas para encerrar o status do TPS para migrantes hondurenhos e nicaragüenses. Há algum plano para adicionar outros países que você poderia segmentar? Apenas uma reação. Claro, bem, não vou me adiantar ao Departamento de Segurança Interna em relação a outros países, mas, como você destacou, eles acabaram com o status de proteção temporária para nicaragüenses e hondurenhos neste país porque TPS é status de proteção temporária. Temporário, por definição.
Não foi feito para ser um caminho permanente para a residência ou cidadania aqui nos Estados Unidos da América. Foi originalmente concedido aos nicaragüenses após um desastre natural em 1999. Isso não me parece muito temporário. E também aos hondurenhos em 1999, após o furacão Mitch em 1998. E, portanto, esta administração está fazendo o que prometeu fazer. E se indivíduos desses países quiserem vir para cá, eles têm um caminho legal para fazer isso. O status de proteção temporária nunca foi permanente. A administração anterior abusou desse status, tracando-os. E não vamos tolerar mais isso. Obrigado, Brian. Nega. Como eu disse ontem, os países retornarão como um bumerangue para o nível tarifário de 2 de abril a partir de 1º de agosto. Porque o presidente decidiu que essas tarifas não entrariam em vigor na quarta-feira, como estava originalmente programado. E eu também queria saber se você poderia compartilhar. Obviamente, vimos as cartas que o presidente enviou ao Japão e à Coreia do Sul. Os parceiros comerciais estão recebendo cartas hoje. Claro, sim, posso confirmar. Na verdade, estou com essas cartas aqui. Se você puder me trazer a pasta com as cartas. Liz, elas estão na sala anterior. Eu tenho as cartas assinadas que foram enviadas tanto para a Coreia do Sul quanto para o Japão hoje. E haverá aproximadamente outros 12 países que receberão notificações e cartas diretamente do presidente dos Estados Unidos. E semanas atrás, eu estava neste púlpito e disse a todos vocês que o presidente iria criar planos comerciais sob medida para cada país deste planeta. E é nisso que esta administração continua focada. O presidente também assinará hoje ordem executiva adiando o prazo de 9 de julho para 1º de agosto. A tarifa recíproca, ou novas taxas informadas nesta correspondência a líderes estrangeiros, será enviada. Dentro do próximo mês, acordos serão fechados. Esses países negociam com os Estados Unidos. Temos visto muitos desenvolvimentos positivos na direção certa, mas o governo, o presidente e sua equipe comercial querem fechar os melhores acordos para o povo americano e o trabalhador americano. É nisso que eles estão focados. E em um esforço de transparência, essas cartas continuarão sendo enviadas ao Truth Social, para que você possa aproveitá-los. Vá em frente. Obrigada. Caroline, sobre a visita do primeiro-ministro Netanyahu hoje, eu estava me perguntando por que isso não é aberto à imprensa. Em visitas anteriores dele, tivemos coletivas de imprensa no Salão Oval. Isso reflete, de alguma forma, a sensibilidade dessa visita em particular? Não, eles vão ter um jantar privado. Há muitos assuntos importantes que, como você sabe, estão obviamente em andamento na região. A maior prioridade do presidente no Oriente Médio é acabar com a guerra em Gaza. Todos os reféns. Além disso, como você sabe, houve uma proposta de cessar-fogo que Israel apoia e que foi enviada ao Hamas, e esperamos que eles concordem com essa proposta. Queremos ver reféns libertados. Prioridade. Então isso será discutido, assim como os muitos outros avanços positivos que temos visto no Oriente Médio. Quero voltar aos acordos comerciais. Como vocês podem ver, temos essas lindas cartas que o presidente assinou. Esta é para o presidente da República da Coreia, assinatura original. E estes serão enviados pelo correio. E aqui também temos outra carta ao primeiro-ministro do Japão. Ambos os países receberão uma tarifa de 25% em vigor em 1º de agosto. Vá em frente. Muito obrigado. Você disse isso, e o presidente também disse muitas vezes. Você quer ver o fim da guerra em Gaza? Ele vai dar garantias durante esse período de cessar-fogo de 60 dias? De fato, a guerra vai acabar, porque esse é um ponto de impasse com o primeiro-ministro Netanyahu, e eu gostaria de saber se eles estão de acordo nesse ponto. E como você vê o dia seguinte, como será o próximo ano em Gaza? Olha, neste momento, o presidente está focado no hoje e em fazer com que o Hamas aceite esse cessar-fogo. Não quero comentar os detalhes do acordo por respeito a essas negociações, mas uma proposta de cessar-fogo aceitável e apropriada foi enviada ao Hamas. E posso também dizer que o enviado especial Witkoff pretende viajar para Doha ainda esta semana, onde continuará participando dessas discussões. E os catarianos e os egípcios têm sido parceiros úteis na mediação dessas negociações.
para trazer paz a esta região e acabar com este conflito. Kristen, 2 perguntas. Obrigado. Claro. A primeira pergunta é: o presidente Trump está reconsiderando seu plano de eliminar gradualmente a FEMA, dado que o escritório disse que seu papel é fundamental agora no Texas. Veja, o presidente quer garantir que os cidadãos americanos sempre tenham o que precisam em momentos de necessidade. Se essa assistência vem dos estados ou do governo federal, essa é uma discussão de política que continuará. O presidente disse que quer que os estados façam o máximo que puderem, ou mais. No caso do Texas, as autoridades estaduais e locais estão fazendo um trabalho tremendo. O presidente, a segurança e o governo federal estão orgulhosos de trabalhar com eles. O presidente prometeu ao Texas a assistência de que precisam neste momento. Só mais uma pergunta sobre os cortes, de modo geral. No fim de semana, o presidente Trump disse que Elon Musk era um desastre. Diante desse ponto de vista atual, há preocupações dentro da Casa Branca ou do próprio presidente em relação aos cortes que aconteceram sob o comando de Musk, enquanto ele aconselhava a DOGE, incluindo o Serviço Nacional de Meteorologia? Acho que respondi a isso. Kristen, esses escritórios estavam totalmente equipados. O de San Angelo tinha 12 meteorologistas de previsão. Não havia vagas. O escritório de San Antônio estava operando com 11 meteorologistas. E, como Brian disse, o próprio sindicato afirmou que havia pessoal suficiente. Então, acho que essas palavras falam por si só, e os números também. Foi uma enchente repentina que acontece uma vez a cada século, um desastre natural trágico, e a administração está fazendo tudo o que pode no local para ajudar essas famílias neste momento de necessidade. Jeffrey. Muito obrigado, Caroline. Só para dar continuidade à pergunta de Christian, o presidente ainda planeja eliminar a FEMA até o final deste ano? Respondi a Christian. Mas, aguentar, eu darei a você. O acompanhamento do comércio também. Mais 12 cartas chegando. Você disse, pode nos dar uma ideia de quais são esses países? Vou deixar que o presidente revele isso no momento oportuno. Fiquem de olho na trufa social. Michael, lá no fundo. Obrigado, Caroline. Um homem armado praticante de judô foi baleado no Texas após abrir fogo contra agentes da patrulha de fronteira, poucos dias depois. A deputada democrata Pravia Dapin disse recentemente que se sente, abre aspas, inspirada quando ativistas obstruem o ICE. A Casa Branca espera que os democratas moderem sua retórica à luz do que vimos hoje em MC Allen, Texas. Pedimos aos democratas que moderem a retórica contra o ICE e agentes da patrulha de fronteira, que são homens e mulheres comuns. Incentivo a Austin e outros democratas a se encontrarem com a patrulha de fronteira. São americanos orados que tentam fazer seu trabalho e cumprir a lei. Eles voltam para casa para suas famílias todas as noites, assim como todos nós, e merecem respeito e dignidade por tentarem fazer cumprir as leis de imigração e remover ameaças à segurança pública de nossas comunidades. A Casa Branca está ciente do tiroteio que ocorreu hoje no Texas e estamos trabalhando com agências federais para esclarecer o que aconteceu. O Departamento de Justiça e o FBI já concluíram que não existia uma lista de clientes de Jeffrey Epstein. O que você diz aos apoiadores do MAGA que afirmam querer que qualquer pessoa envolvida nos supostos crimes de Jeffrey Epstein seja responsabilizada? Esta administração quer que qualquer pessoa que cometeu um crime seja responsabilizada. Eu diria que esta administração fez mais para prender pessoas más do que a anterior. E a administração Trump está comprometida com a verdade e a transparência. O procurador-geral e o diretor do FBI comprometeram-se, sob orientação do presidente, a revisar exaustivamente todos os arquivos relacionados aos crimes e morte de Jeffrey Epstein. Eles divulgaram um memorando ao concluir a revisão. Havia material que não divulgaram, pois era extremamente gráfico e continha pornografia infantil, impróprio ao público. Mas eles se comprometeram com uma investigação exaustiva. Foi isso que fizeram e apresentaram os resultados. Isso é transparência. Certo. O FBI analisou as circunstâncias em torno da morte de Jeffrey Epstein. De acordo com o relatório, essa revisão sistemática não revelou nenhuma lista de clientes incriminadora. Então,
O que aconteceu com a lista de clientes de Epstein que a procuradora-geral disse que tinha em sua mesa? Bem, acho que se você voltar e olhar o que a procuradora-geral disse naquela entrevista, que foi na sua emissora, na Fox News, sim, ela estava se referindo à totalidade de toda a papelada, todos os documentos relacionados aos crimes de Jeffrey Epstein. É disso que a procuradora-geral estava falando, e vou deixar que ela mesma explique isso. Mas, novamente, quando se trata do FBI e do Departamento de Justiça, eles estão mais do que comprometidos em garantir que pessoas más sejam colocadas atrás das grades. Eles têm uma operação em andamento, Summer Hit, que fez a taxa de homicídios cair para o menor patamar da história dos Estados Unidos. O foco deles em crimes violentos e em prender criminosos violentos levou à prisão de 14 mil criminosos violentos. Isso representa um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, este procurador-geral e o diretor do FBI estão comprometidos em colocar pessoas mais atrás das grades onde elas pertencem e prometeram uma revisão exaustiva. Foi exatamente isso que eles fizeram. Para mais detalhes, eu recomendaria que você procurasse o Departamento de Justiça. Obrigada, Caroline. Com o primeiro-ministro Netanyahu visitando a Casa Branca hoje, ontem o presidente disse que estava trabalhando em um acordo mais permanente com o Irã, mas alguns dias atrás, ele achava que isso não era necessário. O que mudou? Quando me perguntaram sobre isso há algumas semanas, eu disse: o presidente achava que um acordo com o Irã não fosse necessário, mas é claro que ele está interessado em paz e diplomacia. Isso continua verdade e o governo segue em contato, direta e indiretamente, com os iranianos um acordo. Harris, agora você está adiando o prazo de 9 de julho para 1º de agosto. Isso é um reconhecimento de que talvez o governo tenha tido mais dificuldade em negociar esses acordos comerciais, ou o que aconteceu com 90 acordos em 90 dias? Não, um reconhecimento de que essa administração está fazendo o melhor para o trabalhador americano. Queremos os melhores acordos para nossos trabalhadores, nossa classe média. Eles estão fazendo isso em nome dos interesses do país. Josh A. Mais algumas sobre tarifas, cerca de mais 12 cartas. Havia cerca de 55, incluindo a UE com o bloco que estamos enfrentando esse aumento de tarifas. Tudo isso, para ser entendido corretamente agora, foi adiado para 1º de agosto, certo? Correto. No dia 12, o que acontece com o restante, seja o que for, então apenas. 12 hoje. Haverá cartas adicionais nos próximos dias. Em algum momento eu recebo uma carta. Correto. Ok. E você pode me dizer por que decidiu começar com Coreia e Japão? Eles são irritantes? É uma prerrogativa do presidente, e esses foram os países que ele escolheu. Os pais do mundo começam a entender que isso continua sendo um caminho separado. Ainda estamos esperando por vários deles. Exatamente. Alguma atualização sobre quando ele vai avançar. Por exemplo, deixe eu pensar sobre Harris. Outras coisas que estão... sem prazo. Para o estágio, contate o comércio. Grandes acordos. O acordo Estados Unidos-Vietnã. O presidente e a administração, sim, estamos próximos. Mas, novamente, o presidente quer garantir que esses sejam os melhores acordos possíveis. E eu acrescentaria só mais uma coisa sobre comércio e tarifas para encerrar. Veja o trabalho extenso que este presidente tem feito para fechar bons acordos e fazer o que é certo para o trabalhador americano. Ele está literalmente olhando para o mapa e analisando cada país do planeta. E vendo onde prejudicam o povo americano, onde esvaziaram nossa base industrial, para onde nossos empregos foram por causa das políticas tarifárias deles. Ele tenta corrigir isso. Décadas de políticas comerciais ruins levaram a um déficit que devasta nosso país e nossa classe média. O presidente adota a abordagem deliberada para corrigir esse erro de muitas décadas de presidentes. Por isso, acho que ele merece ser elogiado pelo tempo e esforço que está dedicando a isso. O fato de ele ter anunciado acordos comerciais com a China, Reino Unido, Vietnã e muitos outros em apenas 6 meses é verdadeiramente histórico. É uma prova de que este presidente e sua equipe comercial trabalham dia e noite para isso. Claro,
Obrigado. Chega de perguntas sobre o Irã. Como é o acordo permanente com o Irã para o presidente e quais questões relacionadas ao Irã ele deve cobrir? E em segundo lugar, o presidente viu a entrevista com o presidente iraniano na qual ele diz que o presidente dos Estados Unidos, senhor Trump, é suficientemente capaz de guiar a região rumo à paz e a um futuro mais promissor e colocar Israel em seu devido lugar, ou isso pode gerar ainda mais conflito? O presidente viu esses comentários e qual é a reação dele a esses? Comentários, não tenho certeza se ele viu esses comentários, mas que o presidente é o homem certo para o trabalho ponto para direcionar essa região rumo à paz e à estabilidade. É nisso que ele e sua equipe de segurança nacional trabalham todos os dias, e já vimos conquistas históricas nesse sentido. Pode prosseguir aí atrás, isso, vai em frente. Ótimo, claro, Mac. Sua frente. Vocês precisam encontrar chaves de identificação. Bem, os alertas de perigo foram enviados imediatamente antes da enchente devastadora, quando as pessoas estavam profundamente dormindo, porque a enchente aconteceu nas primeiras horas da manhã, bem cedo. Então as pessoas estavam dormindo tranquilamente no meio da noite quando essa enchente repentina e avassaladora chegou. Isso foi um ato de Deus. Não foi culpa do governo que a enchente tenha acontecido naquele momento. Mas houve alertas prévios e consistentes. E o Serviço Nacional de Meteorologia fez trabalho. Em 2 de julho, foram emitidos avisos sobre riscos de tempo severo e enchentes. Em 3 de julho, os alertas aumentaram, com um aviso de enchente emitido às 13h18 e às 18h10. No dia 3 de julho, o Centro Presidencial de Meteorologia alertou para chuvas excessivas e uma alta probabilidade de enchentes repentinas. Às 18h22, no dia 3 de julho, o Centro Nacional de Meteorologia emitiu um alerta hidrológico destacando riscos consideráveis de enchente, inclusive no condado de Carival. E então houve os alertas de enchente repentina emitidos pontualmente às 23h41. À 1h14, outro alerta de enchente repentina foi emitido às 4h03. Esses avisos enviados para a área afetada. Vá em frente. 2 perguntas para você relacionadas à visita do primeiro-ministro hoje. Número 1. O relatório, que circula com a Fundação Humanitária de Gaza, apresentou uma proposta à Casa Branca para construir essas chamadas áreas de trânsito humanitário dentro e fora de Gaza. A GHF insiste que não teve nada a ver com essa proposta. Você pode esclarecer se a Casa Branca recebeu tal proposta e, se sim, de quem? Não estou ciente se uma proposta da Fundação Humanitária de Gaza foi enviada à Casa Branca. Eu não vi, mas posso perguntar ao nosso Conselho de Segurança Nacional. Além disso, está circulando um documento dizendo que a Casa Branca está preparada para retirar a designação de organização terrorista estrangeira do HDS, o grupo do presidente Al-Shara na Síria. Você pode confirmar se isso está acontecendo? Não ouvi falar disso, nem estou ciente de tal ação. Retiramos sanções específicas à Síria, mas mantivemos para grupos terroristas. Se isso mudar, avisaremos sobre a política. No momento, não tenho conhecimento de nenhuma mudança. Obrigado. Antes da reunião do presidente com o primeiro-ministro Netanyahu hoje, existe um cenário em que Israel deixou claro que não vai encerrar esta guerra até que o Hamas seja dizimado? E o presidente, há apenas 5 meses, sugeriu uma possível tomada de Gaza. Existe uma situação em que, hoje à noite, os 2 líderes mudem sua postura? E no cenário em que o Hamas entregue os reféns restantes, a guerra poderia chegar a um fim permanente, e que eles buscariam, nesse cenário, essencialmente tentar encerrar a guerra de forma definitiva, indo além daquele cessar-fogo de 60 dias. Mais uma vez,
Você está colocando uma situação hipotética, então prefiro não comentar sobre isso por respeito às negociações e discussões em andamento. Mas quanto à tomada de Gaza, não acredito que o presidente tenha dito isso em nenhum momento. Acho que ele falou sobre a reconstrução de Gaza quando essa guerra acabar. Isso se tornou um lugar inabitável para seres humanos e o presidente tem um grande coração. Ele quer que isso seja uma parte próspera e segura da região, onde pessoas e famílias possam prosperar. E haverá necessidade de um verdadeiro esforço de reconstrução quando chegar a hora. Mas agora, precisamos acabar com esta guerra e trazer todos os reféns para casa. O presidente é inflexível sobre isso. Olha, mais uma vez, deixarei o presidente falar por si mesmo mais tarde, se ele decidir comentar os detalhes do acordo. Mas por respeito às discussões, não farei isso do pódio. Vá em frente. Então, os congressistas Lavler e Goteimer apresentaram um projeto de lei no Congresso, o Bunker Buster Act, que permitiria aos Estados Unidos vender bombardeiros B-2 e bombas Bunker Buster para Israel. Isso é algo que o presidente apoiaria? Bem, muito obrigado. Pode, por favor, continuar com isso? Tchanar. Aproveitando a pergunta anterior sobre o atirador no Texas que mirou no ICE, o Antônio Reporting Today acreditava que parlamentares democratas estavam dizendo que seus eleitores estão pedindo para que sejam mais violentos quando vão a instalações do ICE, querem que derramem sangue, e disseram que os parlamentares democratas deveriam estar dispostos a serem baleados também. Você pode responder a isso? E você tem alguma preocupação de que algum desses parlamentares possa agir conforme o desejo de seus eleitores? É difícil acreditar que alguém com moral ou decência diria isso. A Casa Branca condena essa retórica e qualquer violência. Esta administração tenta fazer cumprir nossas leis e precisamos ser uma nação de lei e ordem. Você não pode simplesmente atravessar nossa fronteira e viver aqui ilegalmente esperando poder ficar. Vamos fazer cumprir as leis do nosso país. E os homens e mulheres que estão fazendo isso fazem de maneira respeitosa. Eles estão fazendo isso dentro dos limites da lei e estão apenas tentando cumprir seu trabalho. E condenamos qualquer violência ou qualquer incitação à violência de qualquer tipo contra qualquer americano. Eu não estava chamando você, mas pode ir em frente. Tudo bem, tem muita gente aqui hoje. Você viu a carta que o presidente recebeu pedindo desculpas pelos comentários dele semanas atrás, sugerindo envolvimento dos Estados Unidos. Governo em um suposto golpe de Estado na Colômbia. E o secretário Rubio lembrou o encarregado de negócios dos Estados Unidos na Colômbia. Encarregado de negócios na Colômbia. O presidente Trump viu essa carta? E o que você acha dos comentários do presidente Patron sugerindo que os Estados Unidos têm algum tipo de envolvimento em um golpe? Não tenho certeza se o presidente viu essa carta, mas posso verificar com ele e com o Conselho de Segurança Nacional. Vamos te dar uma resposta se você entrar em contato com a minha equipe. Vamos descobrir para você. Não tenho certeza. Pode ir, sim. Obrigado. Obrigada, Caroline. Obrigada por tipo sobre 2 assuntos. Primeiro. Calma. Sobre 2 assuntos, primeiro, tarifas. O político anunciou ontem à noite que qualquer país que se alinhar com as políticas anti-americanas do BRICS, isso mesmo, será taxado com uma tarifa adicional de 10%. Conte mais detalhes sobre isso. De quais políticas específicas o presidente está falando aqui? De quais políticas específicas os países devem se afastar e quais medidas devem ser evitadas para que não se tornem sujeitos a um fluxo ainda maior de imigrantes, ou seja, para que não enfrentem um aumento significativo na chegada de pessoas de outras nações. Por favor, considere e inclua isso, pois Tom Homeland, uma figura proeminente e bem informada, nos comunicou e afirmou esta manhã que é crucial abordar essa questão com a devida atenção e cautela. O ICE terá que prender 7.000 imigrantes ilegais todos os dias. Durante o restante desta administração, só para capturar aqueles que foram liberados durante a administração anterior. O que eu estou querendo saber? Os novos recursos e mão de obra, é claro, fornecidos pelo grande e belo projeto de lei, que, claro, abre as portas para o ICE contratar mais 10.000 agentes e policiais. Quais são as expectativas do governo agora para os números de prisões diárias nos próximos meses? Claro, deixarei que a segurança interna e seu departamento falem sobre o que eles estão procurando em termos de números diários, o que eu posso.